paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, obreiros, a paz do Senhor, a igreja. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite a todos os ouvintes neste dia, neste 29 de novembro de 2024, a última live desse mês. O mês do ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. E vamos trazer para vocês agora, da parte de Deus, uma palavra de ânimo. Você que está preocupado, é fraco, erra, peca muito, entendeu? Vamos ver o que Deus trata conosco. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai fazer essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Está registrado no livro de Marcos, capítulo 3, o versículo 28 e 29. Disse: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos do homem, os pecados e as blasfemias que proferirem. 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto como réu de pecado eterno. 30 diz isto, porque dizia esta pessoa possesso de um espírito imundo. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos entrar nesta palavra com muito cuidado, com temor e tremor. Temor de Deus e tremor de transmitir a palavra de Deus para o povo de Deus na face da terra. Mas a ordenança divina é que nós meditamos na palavra. Todo pecado, tudo que será perdoado aos filhos do homem. Quero te colocar para você agora, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, pastores e obreiro. Todo pecado que o homem cometer na carne ou a mulher, toda gritaria, blasfemia, se você falar contra mim, contra o Filho do Homem, será perdoado. Às vezes, irmão, tem pessoas, às vezes você fala assim, eu sou tão fraco, eu estou condenado. Esse Espírito que está falando que você é condenado não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não condena ninguém. Pelo contrário, ele está em você para dizer para você, enquanto você temer a palavra de Deus, temer a Deus, temer a mim, eu perdoarei os seus pecados todas as vezes que você voltasse para mim pedindo perdão. Cuidado para alguém dizer para você, você pecou e tu não cair, não tem mais jeito. Cuidado que o Espírito Santo de Deus nos afirma, pela palavra de Deus que Jesus Cristo falou aos apóstolos, aos discípulos. Quantas vezes perdoará o homem o pecado de alguém? Ele disse, não digo 7 vezes, mas digo 70 vezes 7. Ou seja, sempre. O mesmo pecado, minha irmã, que eu cometi com você hoje. Se eu voltar amanhã a fazer o mesmo pecado 70 vezes 7, dá 490 vezes no mesmo dia, e voltar dizendo me arrependido do que fiz com você, você deve me perdoar, porque foi ordem de Jesus Cristo. E quantas vezes eu chegar diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, pelas minhas ignorâncias, e você também, o Senhor perdoará.
toda blasfemia, tudo que você fizer contra o irmão, contra a irmã, contra ti mesmo, contra a sociedade, contra o mundo, contra o seu corpo, tem uma coisa: você crê em Jesus Cristo, sim. Se você crê, será salva. Peça ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo esclareça você. Ele te perdoa todo pecado. O único pecado que Jesus Cristo falou, que não alcança perdão, é a blasfemia contra o Espírito Santo de Deus. Mas você viu? Todo mal, todo pecado dos homens, todo pecado, toda blasfemia que proferirem serão perdoados. É só voltar a se perder todo o pecado dos filhos dos homens. Os pecados e as blasfemias que proferirem. Eu não sei, minha irmã, meu irmão, medite nessa palavra. Quantas vezes você proferiu palavras que a sua consciência fica agitada, você fala, o Espírito Santo está me acusando. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca mais fala isso, porque o Espírito Santo não é acusador. O Espírito Santo é meigo, é santo, é puro. Por isso não pode atacar a ele. Você sabe que sem você querer, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Mas quando você não conhece a pessoa bendita do Espírito Santo, não conhece a palavra, volte-se para ele, fala: Espírito Santo, me perdoa. Meu Pai, o Espírito Santo é o próprio Deus. Pai, me perdoa. Eu fazia uma ideia diferente do Senhor, do Espírito Santo. Agora que eu aprendi que o Senhor não é acusador, o Espírito Santo não acusa, o Espírito Santo nos avisa que nós estamos errados, com carinho. Todo pecado. Agora veja bem, se eu, vou dizer eu, o pastor Antônio, eu for no meio da congregação ou na sua família e falar alguma coisa em seu nome, sem você ter falado, ter dado orientação ou ordenança para que eu falasse por você. Ou se eu falar mal da sua vida, da mulher que você é ou do homem que você é, e você não dever, é uma blasfemia. Agora você pode me processar, pode me levar diante do juiz, diante do pastor da igreja, sim. Mas eu posso ser excluído da igreja, sim. Mas eu tenho perdão para isso, sim. Isso que é o problema. É importante você saber, eu tenho perdão se eu me humilhar, se eu reconhecer que eu errei, pedir a misericórdia de Deus, se você reconhecer toda gritaria, toda blasfemia, feito contra o irmão, a irmã, contra o mundo, contra a sociedade, contra o Filho de Deus, será perdoado se pedir perdão ao Pai, em o nome do Senhor Jesus. Agora o cuidado, meus irmãos, é o versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Agora quero vos dizer o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Primeiro, não aceitá-la, Jesus Cristo como seu Salvador. Não aceitar os feitos de Deus. Você olha para o céu, veja os céus azuis, estrelas, lua, o cosmos. Vejo a água, o sol, inverno e verão.
vejo a saúde e a enfermidade, vejo o amor e o ódio. Está entendendo? E Deus tem o controle de tudo. Vocês pensam que foi Deus quem criou o ódio? Não. O ódio veio após o pecado, da concupiscência. Está entendendo? Todo pecado transgride a lei divina. A lei de Deus é amor. Então Deus, ele não tem ódio do ser humano. Não tem ódio de você, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo não tem ódio de mim, da igreja, do mundo. O Espírito Santo de Deus, ele está em nossa vida, no nosso coração, nos moldando para nós vivermos na eternidade com o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos membros desse corpo. Então, minha irmã, veja bem, o que é um pecado contra o Espírito Santo? Eu falo mal de você, meu irmão ou minha irmã. Isso é uma blasfemia, você não errou, você não fez isso aí e eu estou falando mal de você. Por um defeito de você, na sua igreja, no seu corpo. Eu estou blasfemando contra você. Você tem direito de me chamar a atenção, levar, me excluir da igreja e receber um processo judicial. Mas eu tenho o direito de humilhar-se e pedir perdão a Deus e ser perdoado. Você, minha irmã, meu irmão, se quiser entrar no reino de Deus, vai ter que me perdoar para que Deus perdoe os seus pecados. Eu blasfemei contra você, mas a Bíblia disse que todo pecado, toda gritaria do homem, todo pecado que o homem ou a mulher cometer, se arrepender e pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, será perdoado. Agora, vamos dizer que o Espírito Santo é você, meu irmão e minha irmã, que eu degradei a sua moral, minha irmã, meu irmão. Falei mal de você para a sociedade, nos jornais, nas televisões. Em todo lugar onde eu vou, eu falo mal de você. E eu não tenho provas, mas eu falei. E agora o seu nome estava no lixo. Digamos que o Espírito Santo é você. Você pode me processar, que eu já falei, e eu posso clamar ao Pai em nome de Jesus e receber perdão. Mas eu fiz agora com a pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Filho de Deus que veio para salvar a humanidade, ele avisou com mansidão, porque ele tinha o Espírito Santo. Olha, se fizer alguma coisa contra mim, o Filho do Homem, se blasfemarem contra mim, serão perdoados. Olha, mas contra o Espírito Santo não faz. Não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro. Serão culpados, certo? Visto que são réus do pecado eterno. Então, veja bem, se eu falei contra o Espírito Santo, veja que eu falar contra o Espírito Santo, tem uma profecia na igreja. Eu não tenho discernimento, eu digo que tem. Deus não me falou e eu disse que Deus falou. Eu atribuo essa profecia, essa mensagem que Deus transmitiu para mim ou para a igreja, eu digo que foi demônios. Veja bem, se o vaso, o profeta está mentindo, a Bíblia disse que aquele profeta que mentir, esse morrerá. Se ele mentiu para a igreja, para qualquer homem ou qualquer mulher, ele morrerá, certo? Isso pode ser morrer no Espírito Santo. Por quê?
morrer no Espírito, porque ele está usando o Espírito Santo, usando em nome de Deus, falando com a igreja de Deus, a palavra de Deus, sem que Deus determinasse. Está entendendo? Ou eu estou aqui como pastor, eu julgo e eu repreendo, porque eu sou pastor. E de cuidado com demônios. Esse pecado não me será perdoado. Eu atribuí a Satanás a obra divina do Espírito Santo. Veja bem, quando Deus usa o irmão ou irmã para falar comigo, eu tenho, em primeiro lugar, baixar a cabeça e agradecer a Deus pelo imenso amor que Ele tem para comigo. Ele está mandando você me orientar. Pastor, o senhor não pode fazer isso, não pode falar assim, não pode desejar essas coisas. O senhor é um homem de Deus. O Espírito Santo fica triste no Senhor. Você como mulher, você como homem, como irmão, como pecador e pecadora, você tem o direito de falar comigo. Você vai dizer, pastor, mas o senhor é um pastor e eu sou apenas um servo de Deus. Sim. Porventura, Jesus Cristo entregou a igreja nas mãos de Paulo? Ou Paulo perseguia a igreja quando Jesus Cristo entregou a igreja nas mãos de Pedro? Medite. Porém, o apóstolo São Paulo, vendo que o pastor Pedro, quando o povo de Israel não estava ali, ele agia como um publicano, entendeu? Um gentio. Quando o povo de Deus chegou, ele constrangeu, ele recuou. E Paulo, vendo a atitude dele, resistiu na face. Porque não pode. Deus é Deus, é Deus. O Espírito Santo de Deus fala comigo, fala com você, fala com o seu pastor. Quem ele vai usar? Um homem ou uma mulher, o templo do Espírito Santo. Um vaso, um servo. Servo é um serviçal, meu irmão. Minha irmã, quando você se levanta para falar comigo, com um pastor, não é você. Deus te levantou para falar. Não se preocupe com o que vai acontecer. Se esse pastor repreender, olha, eu vou falar para vocês que há uns anos desses, atrás aí, eu tenho certeza, tem pastores, presidente, irmãos, que tem uma conta séria. Pela Bíblia que Jesus Cristo falou, eles não têm salvação. Veja bem, e são pastores grandes. Um dia, uma irmã profetizou no altar de uma igreja para a esposa de um pastor que ela ia ter um filho. No outro dia era reunião. O pastor disse, não toquei ela da igreja porque era uma anciã, para não escandalizar, deixei ela descer. Mas quero avisar para os obreiros que o dia que ela levantar é para fazer sentar. Amém? Os obreiros dizem amém. Falei para um obreiro, em nome de Jesus, não faça isso. Não ponha tuas mãos sobre o Espírito de Deus. Na reunião, a mulher do pastor falou a mesma coisa. Não estou pedindo filho para Deus. E falou absurdo contra o Espírito Santo, porque a irmã foi levantada para transmitir o que Deus mandou. Passou um mês, 2 meses, a pastora apareceu grávida e teve um filho. Eu pergunto para vocês, o que eles falaram contra? Foi a irmã que deu o filho para ela? Ou foi Deus que determinou que viria um filho?
falou contra o Espírito e mandou fazer. Ou falou, ou é um pastor, presidente, e Deus tem medo dele. Amados, para. Por isso que eu falo para os pastores, em nome do Senhor Jesus, eu vos amo, mas eu vejo vocês suicidando-se. Está entendendo? O peso que tem na minha vida, tem na vida de um membro, de um irmão, do irmão. Está entendendo? Quando Deus, outra blasfemia, se eu estou pregando a palavra de Deus para a igreja de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, não sou eu quem prego. Se a igreja está quieta, pode estar meditando, remoendo a palavra. Se a palavra foi dirigida pelo Espírito, está fazendo efeito no coração e na mente. Eu já tive essa oportunidade de pregar. O fogo não caiu na igreja. Entendeu? Mas as pessoas chamaram para voltar a pregar, gostou da mensagem. O Espírito Santo de Deus quem colocou a mensagem no coração da igreja. Vocês concordam? Por que eu vou levantar e falar em nome do Espírito Santo quando ele não mandou falar? Fala para aquele irmão se levantar. Fala para ele tomar cuidado. Fala assim, fala assim. Como você está? O Espírito Santo, primeiro, não é acusador. Segundo, não é deceptivo. O Espírito Santo mora no coração do irmão e no coração da irmã. O mesmo está no meu. Agora, quando eu levanto para persuadir alguém, para diminuir outras pessoas com palavras, para dizer que Deus mandou, amado, às vezes eu estou em pecado, precisando de uma correção de Deus, mas eu sou um pastor. Eu vou chacoalhar em cima do irmão, como você está. O irmão também é falho. Satanás entra na mente dele e começa a buzinar. Você viu o que o homem de Deus falou? Mas veja bem, foi o homem de Deus que falou ou foi Deus quem falou? Se Deus não falou e essa pessoa fica fraca na fé, eu falei em nome do Espírito Santo, isso é uma mentira, uma blasfêmia. O Espírito Santo não mandou. Ele não vai me perdoar nessa vida e nem na vida eterna. Eu sou eterno réu. Está entendendo? Eu sou réu eterno. Quando alguém, você fala assim, mas como saber que se é Deus ou se não é, é carne? Tem 3 operações na igreja. O Espírito Santo, a carne e demônio. Na igreja, pastor, sim. O Espírito Santo só usa a pessoa humilde de coração. 90% é a carne. 1% é o Espírito Santo de Deus. 9% é a astúcia de Satanás para fazer a pessoa pecar contra o Espírito Santo. Porque ele sabe que ele não tem perdão. Então os irmãos pregadores, pastores, toma cuidado com a sua alma. Não é com a igreja. Porque a igreja tem um dono. A igreja de Jesus Cristo. Minha irmã, você tenha cuidado com a sua alma. Você é dirigente da oração, da tarde da bênção. Você profetiza, você prega. Você precisa de fazer tudo isso aí com amor. Porque Deus não revela a vida de uma mulher ou de um homem para uma pessoa exaltada, que vai partir para matar. Deus não é
um homem que mata. Deus, ele enviou o Espírito Santo para orientar, para consolar, para santificar, para lembrar a pessoa, colocar o temor no coração. Não, Deus não deixou o homem ou a mulher aqui alheio. Não, não. Quando Jesus Cristo voltou para o céu, deixou preparado a nação de Deus. A nação do Brasil tem um presidente, tem um exército, você sabe disso, tem a marinha. A nação de Deus, a igreja, tem um governo chamado Jesus Cristo. Tem um exército celestiais, anjos de Deus, que estende as mãos e pode virar o curso de uma bala, de um canhão. Esse exército que a igreja tem a favor dela, do crente, ele é uma segurança 24 horas por dia. Entendeu? Vocês viram aquele homem que morreu no aeroporto? Ele tinha segurança, mas aqueles que o mataram estavam mais preparados, e mataram. Agora, o anjo, a segurança que Deus me concedeu, pode ser PCC, pode ser polícia, pode ser quem que seja, pode ser mar, água, pode ser cascavel, urutu, qualquer tipo de coisa peçonhenta. O anjo que o Senhor colocou, ele me guarda pela frente, por trás, em volta, tudo, estou guardado. Está entendendo? Mas só que Deus não me quer só nesta vida. Eu andando, falando, e quando alguém quer me matar, tem um anjo do Senhor. Ele enviou o Espírito Santo e colocou ele dentro do meu coração. Esse que é o curso. Se ele mora no meu coração, logo a minha mente é a mente de Cristo. Está em 1 Coríntios 2, verso 16. Quem compreendeu a mente de Cristo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha, se eu tenho a mente de Cristo, eu olho para minha irmã como que fosse templo do Espírito Santo. Eu tenho liberdade de conversar com você, de falar com você, de ser ajudado por você. Sim, se eu preciso de uma palavra, eu oro a Deus. Senhor, quem é que eu posso conversar mentre se abrir? Infelizmente, hoje está difícil, meus irmãos. Quantas mulheres que querem fazer a obra de Deus, mas não tem nenhuma Maria Madalena. Pode ter Ruth, sim. Pode ter Rebeca, pode. Pode ter Sara, pode. Mas Maria Madalena foi uma só. Está entendendo? E Deus conhece o coração das Maria Madalena. Aquelas mulheres que olham para mim e falam para ela: esse pastor não é homem de Deus. Fala horrores de mim. E ela vai olhar para a pessoa e vai dizer: eu confio e amo esse pastor. E não vi esse defeito. Ele me dá liberdade. Minha irmã, você acredita que Deus, em Cristo Jesus, te dá liberdade de você falar com Ele as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas besteiras que você pensa, que você fala? Tudo, porque tudo que você faz e pensa está patente diante de Deus. E Ele dá liberdade para você
Falar com ele, Senhor, as fraquezas tão grandes que eu fiz isso e isso, o Senhor sabe, me perdoa. Não me lances fora da tua presença. Espera aí, se Jesus Cristo dá essa liberdade para você, minha irmã, e para mim, e eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, se é que nós temos o Espírito Santo, por que não daremos liberdade para minha irmã e o meu irmão, ou eu, irmã, da liberdade para mim, para contar, falar com você sobre a minha necessidade? Só que Jesus Cristo chega dentro de uma igreja com 400 pessoas. Ali tem pessoa que foi buscar a palavra de Deus para conserto, Deus sabe. Ele pecou, ele tem uma vida desconcertada, um homem e mulher, pastor. Só que Deus olha na igreja, olha dentro da igreja e não acha um homem, e não acha uma mulher capaz de ouvir a voz de Deus e ir falar com a pessoa em segredo e continuar. Vocês sabem que um pastor, uma mulher, um homem que é usado por Deus na profecia, nas revelações, é como um túmulo. Está entendendo? O túmulo não fala quem está lá dentro, o que saiu. Por que, minha irmã, que você, quando Deus te mostra alguma coisa, é porque a pessoa está pedindo ou está descendo para a perdição, e Deus que ama essa pessoa, quer avisar, mas Jesus Cristo não vai voltar aqui. Deus não vai enviar um anjo para falar com ele, que nem falou com Abraão. Porque naquele tempo o Espírito Santo estava com Deus. Hoje o Espírito Santo está aqui, então eu estou com um problema. Eu estou colocando eu. Mas o Espírito Santo que está em mim sabe da minha necessidade. E o Espírito Santo que está em você recebe de Deus a incumbência de vir até a mim e dizer, o Senhor mandou dizer assim, assim, assim. Não aumente e nem diminua. Tudo quanto Deus determinou, você fala. Eu quero dizer para você, porque já me aconteceu essas coisas. É pesado? Sim. Eu já fui queimado dentro do ministério na igreja, mas tudo quanto Deus determinou, eu fui conversar, até se conversar com o pastor. Eu e ele. Ele era grande, exaltado, mandou fechar as portas da igreja e disse que o Antônio falou que tem recado de Deus e tem que falar agora. Escandalizou a igreja. Aí falei, não é assim, não é para todos, tem que ser. E tinha 18 obreiros a favor dele. Aí Deus me deu graça e eu falei, tudo quanto Deus determinou. E sentou todos aqueles que se levantaram e que Deus falou, não fala com você, nem com você, senta. Ainda estou falando com ele. Você vai falar que foi difícil? Foi. Mas não é impossível. Eu já passei por esses caminhos. Agora, você me pergunta, pastor, e como foi? Não tem problema. Tudo que Deus falou vai cumprir. Se foi ele que falou, pode abrir a boca e falar. Tudo quanto Deus mandou falar, no tempinho certo dele, cumpriu tudo. Tudo. Esses olhos e essas mãos pegou na carta da convenção, quando ele assumiu um campo, do jeito que Deus falou com ele. Amados, esse contato com Deus, para mim, vale muito mais do que a credencial pastoral. Sim, se eu não tivesse o contato com Deus, eu não seria pastor. Sabe por quê?
Eu pregava quando jovem. Pregava a cura divina. Lia um versículo e corria aí na igreja 15, 20 versículos falando assim, sem ler a Bíblia. Eu tinha mais de 300 na mente. Mas Deus não estava no negócio. Mas eu sempre orei, sempre tive temor de Deus e estava na oração. Deus sabia do meu coração se Ele me chamava a atenção. No tempo que a igreja tinha profeta, no tempo que as irmãs eram usadas por Deus, os irmãos, que hoje não tem mais na igreja. Acabou os profetas da igreja, os profetas. É mentira os profetas. Profetiza só bênção. Eu estava numa vigília. Mais ou menos umas 2 horas da madrugada, Deus levantou uma irmã, nunca sei de onde que era, nunca mais vi. E me falou exatamente tudo o que eu estava fazendo, falando em voz alta, dentro da igreja, em português, para que tudo entendesse. Eu fiquei até 3 horas, cabeça baixa, aguardando começar a correr os ônibus para me tomar um ônibus e ir para a estação, tomar o trem para ir embora para minha casa. E Deus me disse bem claro, eu te chamei para pregar a minha palavra, pastorear a minha igreja. Por que você mata as pessoas? Por que dízimo? Eu não quero mais. A partir dali, quando eu fui pregar a palavra como Deus queria. Então eu entendo, meus irmãos, porque para ser sucesso, para pregar e ser chamado como homem de Deus, tem que fazer aquela, mandar por lá para cá, chacoalhar. Amados, o homem precisa ter o Espírito Santo de Deus e a paz com esse Espírito Santo. Não basta eu ter o Espírito Santo de Deus é como, digamos, veja bem, não estou comparando o Espírito Santo como um servo que está aqui para obedecer ao seu Senhor. Mas ele está aqui para obedecer. Ele é Deus, para cumprir a vontade de Deus. Ainda que eu peque, ele não vai embora de mim. Ele está dentro do meu coração, triste, está entendendo? Triste, e eu que estou sufocando o Espírito Santo. Mas quando eu volto para Deus, clamo a misericórdia e paro de fazer aquelas coisas, o Espírito Santo fica alegre. Amados, tem vezes que eu chego na igreja, eu sei que a igreja nem me vire. Os pastores vão entender que eu sou pastor. Mas Deus está comigo ali, o Espírito Santo está comigo ali. Eu quero vos dizer que na minha igreja, onde eu congrego, domingo, Deus me mostrou um pastor, pregador. Não sei o que vai acontecer com ele, mas Deus está triste com ele. Não sei o que vai acontecer com ele, se eu passar daqui eu estou mentindo, mas é da minha igreja. É um pastor que o povo exalta. Mas alguma coisa ele está fazendo que não se agrada a Deus. Pergunta para ele. Ele pode falar alguma coisa de mim. Ele aparentemente me respeita como pastor. Está entendendo? Eu amo, oro por ele. Ele é um bom pregador. Mas Deus está triste com ele, porque eu não sei. Deus sabe. Você está dizendo, minha irmã, você tem um monte de pecado, de coisa errada. Mas olha para dentro de você, você tem a mente de Cristo, tem um coração, no seu coração tem o Espírito Santo, nas suas mãos tem poder para pôr as mãos dos enfermos em o nome do Senhor Jesus Cristo e repreender. Entendeu? Que Deus possa abençoar a igreja, que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, os pastores e os obreiros. Essa é a última live do mês de novembro. Amém? Porque Deus é Deus. Nós estamos na presença do Senhor Jesus.
Toda honra e toda glória, todo louvor e toda exaltação seja dado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou fazer uma oração para que o Espírito Santo faça morada em cada coração. Aquele que crê será renovado. Se tiver enfermidade, será curado. Pai querido, Pai santo e amado, Deus trino e glorioso, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela bondade do Espírito Santo, visita o coração desse irmão, visita o coração desse pastor, deste obreiro, visita o coração dessa irmã, visita o coração dessa jovem, dessa adolescente, visita o coração do meu amigo, da minha amiga que vai ouvir essa live. Ô Espírito Santo, visita o sangue dessa mulher, deste homem, visita os órgãos, visita agora os nervos, a pressão, o coração. Visita, Senhor, agora toda enfermidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu Pai, para Ti não há nada impossível. O Senhor tem coração novo, o Senhor tem nervos novos, Senhor. Sangue novo para conceder a este irmão e a essa irmã. Tem as vistas novas, Senhor, para dar ao cego. Levantar os paralíticos, o Senhor levanta, meu Pai. Senhor é poderoso para entrar nesse homem, nessa mulher que está com câncer, Senhor. E curar esse câncer, meu Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é para a glória do homem nem da igreja, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai querido, este homem e esta mulher possa testificar o que o Senhor tem feito por intermédio da palavra. Pai querido, eu sou pó, eu sou cinza, mas o Senhor é santo, é maravilhoso. O Senhor é poderoso, meu Pai, e eu creio, Senhor, no poder da cura, da libertação, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa, visita os corações, Espírito Santo de Deus, abre a mente do homem e da mulher, do jovem, do adolescente, do pastor e do obreiro. Senhor, guarda a igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. Prepara a igreja, meu Pai. Tira, Senhor, todo o pecado, tudo aquilo que não te agrada dos corações e da mente, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que haja cura divina, Senhor, que haja manifestação do poder do Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amado Deus, cura todas as enfermidades e dê um ótimo dia de sexta-feira, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja do Senhor Jesus. Amém. Ore pelos pastores, ore por essa nação, ore pela minha família, ore por mim que sou carente das vossas orações, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.